E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o professor Jonathan e vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo de matemática para computação, quer dizer, para a nossa disciplina de matemática para computação, e vamos trabalhar hoje com análise combinatória, mais especificamente com arranjos e combinações. Tudo bem, pessoal? Então vem comigo e vamos trabalhar juntos. Pessoal, última aula então, nós lembramos, quer dizer, a gente relembrou o que é o tal do fatorial, certo? Estudamos o fatorial e depois eu falei da permutação, né? Eu falei que tinha dois tipos de permutação, a simples e a composta. Na verdade não é composta, é com repetição, certo? Com repetição. Vou botar só R. Então, beleza, nós sabemos que para ser uma permutação, a minha quantidade de eventos tem que ser, os eventos tem que ser igual à quantidade de possibilidades. Então, eu tenho 4, 3, 2, 1. Isso aqui, ela é uma permutação, certo? E quando nós temos elementos repetidos, por exemplo, lá o arranjo da palavra casa, né, tem 2 As. Como tem 2 A, nós tínhamos que dividir pelo que se repete em fatorial, 2 fatorial. Isso foi o que a gente aprendeu lá na análise combinatória, quando a gente falou de permutação. Agora, nós vamos trabalhar nos tais dos arranjos. E o que acontece com o arranjo? Agora, obrigatoriamente, olha só, o número de anagramas, desculpa, não é o número de anagramas, o nosso número de eventos vai ter que ser obrigatoriamente diferente do que o nosso número de possibilidades. Por exemplo, eu posso... Opa, o negócio ficou louco. Calma aí que a gente volta para cá. Por exemplo, agora nós vamos ter obrigatoriamente 1, 2. Vamos supor que eu tenho 3 eventos, tá? E eu tenho agora, vamos supor que eu tenho uma fila, certo? Uma fila, ou melhor, eu tenho uma fila. Nessa fila eu quero dispor 5 pessoas. Aqui pode vir qualquer uma das 5, aqui qualquer uma das 4 e aqui qualquer uma das 3 pessoas. Percebo que não fomos até o final do nosso fatorial, né? Porque eu não tenho esses dois espaços. Então, aqui eu tenho mais possibilidades que eventos. Então, isso aqui não é uma permutação. Mas vamos lá. Vamos começar por partes, tá? Vamos falar agora, então... O que está bloqueando isso aqui? Aí. Vamos falar agora, então, do nosso arranjo. Então, olha só o que acontece. Existem agrupamentos onde se considera a ordem e os elementos se dispõem. Beleza. Então, há agrupamentos onde a nossa ordem ela importa. Dado o agrupamento desse tipo, se trocarmos entre si as disposições dos elementos quaisquer, obteremos um grupamento diferente. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma senha, por exemplo, uma senha, tá? Eu quero formar uma senha de 4 algarismos e eu posso botar qualquer algarismo de 0 a 9. Vocês concordam comigo que se eu botar, por exemplo, uma senha 9, 8, 7 e 6 e depois botar uma senha 9, 7, 8, 6, são senhas diferentes, não é verdade? Então, se eu troquei a ordem de 2 elementos e a minha sequência virou outra coisa, quer dizer que isso aqui, a ordem para nós importa, tá? Então, e isso é um anagrama. Então, vem comigo, ó. Sempre que a gente está falando... Anagrama não, arranjo. Sempre que nós estamos falando de arranjo, a nossa ordem importa. Beleza. É isso que ele está falando. Agora, olha só. Ele deu aqui para nós a fórmula do arranjo. Olha só que interessante. O nosso arranjo de n possibilidades, tá? De n possibilidades para o número p de eventos. Então, olha só, basta nós pegar nossas possibilidades, levar ela a fatorial e dividir pela diferença das possibilidades pelos eventos. Então, olha o que eu coloquei. São agrupamentos que distinguem tanto da sua natureza quanto a ordem de elementos. Então, n é o número total de elementos possíveis, certo? Nossas possibilidades. E o p é o número de elementos por agrupamentos, ou seja, nossa quantidade de tracinhos que eu gosto de chamar de eventos, tá? E olha que interessante, ó, que eu coloquei aqui, as nossas possibilidades sempre terão que ser maior que o evento. O que isso vai acontecer? O que isso quer dizer? Eu posso ter 3 tracinhos, 8, 7 e 6. Mas eu não posso ter o contrário. Por exemplo, ter 5 tracinhos e só poder botar 3, 2, 1. Nunca vou poder sobrar, tá? Eu nunca posso ter mais, eventos do que possibilidades, certo? E isso não é só para arranjo, mas para combinação também. Então, agora, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui no arranjo. Eu sei que parece meio confuso, galera, mas agora que já fazer alguns exemplos vai ficar bem mais claro. Vamos começar com esse exemplo número 1 aqui. Olha que interessante. Considere as espécies azul,
amarelo, verde e branca. De quantas formas possíveis elas podem ser classificadas como campeã e vice-campeã? Então, olha só, nós temos 4 equipes, tá? Vamos pensar que, sei lá, vocês estão participando de uma gincana. Tem a equipe azul, amarela, verde e branca. E a gente só temos 2 possíveis casos. Ou tu é campeã ou é vice-campeã. Terceiro e quarto lugar não existe. Então, olha só, galera. O que acontece é que nós temos, na verdade, se eu vou pensar na minha fórmula, eu tenho 2 eventos, né? Olha só, eu tenho 2 eventos, certo? Nós temos 2 eventos. Quais são esses 2 eventos? Campeão ou vice-campeão. Beleza. E quantas possibilidades, qual é o número de possibilidades que nós temos? Nós temos 4 possibilidades de nós sermos campeãs, né? Que seria azul, amarelo e verde. E agora eu pergunto para vocês, nesse caso a ordem importa ou não importa? Por exemplo, se eu tiver primeiro azul e depois a branca, ou tiver a branca e depois azul, importa. Porque aqui eu estou dizendo que em primeiro lugar ficou azul e aqui em segundo lugar ficou a branca. Então percebo que nesse caso, se eu trocar a ordem dos meus elementos, eu também estou trocando a minha resposta final. Logo, eu estou tendo algo diferente. Logo, isso aqui é um arranjo. Então, beleza, a gente acabou de descobrir que a ordem importa. Então, galera, se a gente quiser aplicar a fórmula, olha como fica fácil. O arranjo, então, de 4 possibilidades para 2 eventos, ele é dado por 4 fatorial, certo? Que divide 4 menos 2 fatorial. Se eu aplicar aqui agora nessa formulazinha, isso aqui vai ser igual o 4 fatorial, vamos fazer por partes, né? 4 fatorial sobre 2 fatorial. Ok. Agora, ó, eu vou aplicar os nossos conhecimentos que a gente já viu lá em fatorial. Eu vou abrir esse 4 fatorial até chegar ao 2, só para facilitar um pouco a minha vida. 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial. Lembra dessa estratégia que a gente viu na aula passada? Olha que maravilha, posso cortar os 2 fatorial, resposta 4 vezes 3, 12. Ou seja, existem 12 possibilidades de nós dispormos essas 4 equipes em campeãs e vice-campeãs. Isso é um arranjo, tá? O que acontece no arranjo? Então, no arranjo, a gente vai ter mais possibilidades do que eventos, tá? Isso é obrigação. E daí, depois, no arranjo, a nossa ordem importa. Tá, professor, o senhor ensinou aqui pela fórmula, mas e pela lógica? Pessoal, se vocês acharam fácil pela fórmula, acreditem em mim que pela lógica é muito mais fácil. Quer ver? Eu vou até dar um espaço aqui para vocês verem como fica bem mais... Aqui, ó. Bem mais... Não, mas assim, ó. Como fica bem mais simples pela lógica. Vocês não concordam comigo que nós temos 2 tipos de possibilidades. Nós podemos ser campeão, certo? E vice-campeão. Então, o que acontece é que eu tenho 2 eventos, né? Aqui, ó, vai ser o campeão e aqui vai ser o vice-campeão. Agora, eu pergunto para vocês. Quantas equipes podem ser campeões? Qualquer uma das 4, na verdade, eu não tenho nenhuma restrição. Pode ser equipe azul, amarela, verde ou branca. Beleza. E quantas equipes podem ser vice-campeãs? Vice-campeãs pode ser em 3. Por quê? Não pode, a que ficou campeão, ela não pode ser campeão e vice, na verdade? Então, eu tenho que descontar aquela que já foi campeão. Então, eu tenho 3 possibilidades. E pelo princípio fundamental da contagem, 4 vezes 3, 12. Olha que barbada. Agora você vai me dizer que fórmula é mais fácil? Pessoal, a análise combinatória, o que a gente tem que fazer é conseguir entender as coisas, entender a diferença entre os elementos e depois tentar aplicar esse conhecimento. Muito mais fácil do que aplicar uma fórmula. Tudo bem? Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham preferido usar pela lógica. Vamos fazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, a questão número 2. Quantos números pares de 5 algarismos distintos podemos formar com algarismos de 1 a 9. Perceba que nós não temos o zero, né? Então nós temos 9 algarismos. Se eu fosse pensar na fórmula, né? Nosso n, que é o número de possibilidades, são 9, e os nossos eventos são 5. Só que aqui, pessoal, se eu aplicar a fórmula, eu vou ter um grande trabalho, porque eu vou ter que dividir em passos. Por quê? Porque tem um detalhe. Além dele falar que são 5 algarismos, além dele dar quais são os algarismos que a gente pode usar, né? Quais são os dígitos, os algarismos, perdão. Ele tem um detalhe aqui muito importante, que ele diz assim, ó, ele quer saber quantos números são pares. Então, olha o detalhe, pessoal. Aqui ele deu para nós uma restrição, na verdade. Ele não quer os números ímpares, ele quer os números pares, formados por 5 algarismos. Então, se eu vou formar por 5 algarismos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 algarismos.
certo? Agora vem o detalhe, pessoal, que isso vai ajudar muito vocês a resolverem todas as questões, tá? O que acontece é o seguinte, como eu tenho uma restrição, que eu quero que meu número seja par, eu quero que esse número final seja par, por exemplo, vamos só pegar um exemplo. Um número que eu posso ter é o 7, 4, 5, 9, 2, tá? Se vocês olharem o último algarismo, né? Se o último algarismo, vocês lembram que para ser par, a única coisa que me interessa é o último algarismo, né? Se o último algarismo terminar em número par, eu sei que todo o número é par. Então, por exemplo, esse número a gente pode ter, mas esse número aqui, ó, não posso ter, porque o último algarismo é ímpar, né? Então, esse aqui seria um caso que a gente não poderia ter. Então, o que eu tenho que fazer para me conseguir resolver essa questão? Eu tenho que pensar direto na minha exigência. Qual é a minha exigência? É que ele seja par. Moral da história, quais algarismos podem vir perdão, aonde que está a minha restrição? Está exatamente na minha última casa, na verdade? E quais são os possíveis valores que eu posso ter na última casa? Pode vir o 4, perdão, pode vir o 2, pode vir o 4, pode vir o 6 e podem vir o 8. Então, vocês concordam comigo? Para eu ter algarismos pares, eu não tenho apenas 4 possibilidades para meu último algarismo? Na verdade, para mim ter um número par, eu só posso botar qualquer um desses 4 algarismos. Então, a gente começa pela nossa restrição. E a partir de agora, virou tudo normal. Aqui poderia vir qualquer um dos 9 dígitos, exceto aquele que eu já coloquei aqui no final. Então, agora, em vez de 9, eu posso botar 8. Olha que interessante. Aqui eu posso colocar qualquer um dos 9, exceto o que já foi aqui e exceto o que foi aqui na frente. 7. E agora, pode vir qualquer um dos 9, exceto esses 3 que eu já coloquei. E por último, o final, deu 5. Ah, professor, deu 8, 7, 6, 5 e 4. Galera, deu coincidência que no final deu uma ordem crescente, tá? Poderia ter dado 2 aqui. Então só foi coincidência, não acho que você sempre assim. Moral da história, qual é a resposta? É só fazer esse produto de 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Vamos usar aqui da calculadora rapidinho? Só para a gente ter essa resposta aqui. Não perder tempo calculando. 8. Deixa eu botar para cá. Aí. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Está ali. 6.720. Resposta final, 6.720. Moral da história, nós podemos fazer 6.720 algarismos... perdão, 6.720 números pares... com 5 algarismos. Seria essa a ideia. Tudo bem? E detalhe, né, que eu nem circulei aqui, né, mas eles são todos distintos, né? Se não tivesse o distinto, o que aconteceria é que a gente poderia repetir. Então, seria 4, 9, 9, 9, 9. Mas daí não ia ser mais uma permutação, quer dizer, não ia ser mais um arranjo, que a gente está trabalhando aqui. Seria simplesmente princípio fundamental da contagem. Tudo bem, pessoal? Eu acho que agora está começando a ficar um pouco mais claro, tá? Então, nós já vimos permutação, nós já vimos o princípio fundamental da contagem, e agora nós vimos arranjo, tá? Falta só mais um pedacinho, então vem comigo. Agora, vamos falar do tal da combinação. Aí, então olha só, galera. Combinação tem a mesma ideia, tá? O nosso número de eventos tem que ser diferente do número de possibilidades, tá? Então, vocês vão perceber o seguinte, se o número de eventos e possibilidades é igual, é permutação. Se é diferente, é arranjo ou combinação. Qual é a grande diferença de um arranjo para uma combinação? Lá no arranjo, a ordem importa. E na combinação, olha só, não consideramos a ordem. Ou seja, aqui a nossa ordem não importa. E quando que a ordem não vai importar? Vamos pegar um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, eu vou pegar vocês, tá? E eu vou dizer que vou fazer que o próximo trabalho será em trio. Tá? Vou pegar a nossa turma da DS, os alunos que fazem matemática e computação, e eu vou fazer trio, certo? Vou dizer que no primeiro trio eu vou sortear os números aleatórios, tá? Vamos dizer que eu sorteei os números, então é um trio, né? Seriam 3 eventos. No primeiro evento saiu a Maria, no segundo saiu o João e depois saiu o Pedro, certo? Eu tenho um grupo. Aqui eu tenho um grupo. Mas vamos dizer que se eu tivesse feito o seguinte, em vez de eu ter chamado a Maria, o João, o Pedro, eu tivesse chamado o Pedro, o João e a Maria. Olha só, eu troquei de grupo, quando eu troquei um elemento de lugar para o outro, o meu grupo mudou? Fez alguma diferença? Não fez, né? Se não faz uma diferença, quer dizer que a minha ordem ela não importa. É isso que vocês têm que entender. Então, no arranjo, se eu troquei um elemento com outro e
e a minha resposta, o meu conteúdo final mudou, quer dizer que eu estou trabalhando com arranjo, minha ordem importa. Agora, se eu troquei e ainda ficou a mesma coisa, quer dizer que ainda a ordem não importa e eu estou falando de uma combinação. Olha que maravilha. Então, e essa aqui, galera, é a nossa formulazinha de combinação, tá? Se você parar para pensar, ela é a mesma fórmula. Olha só, vou jogar aqui para o lado, ó. Ver se dá para botar as duas no mesmo material. Ah, não, aqui, ó. Se vocês pararem para olhar, ó, agora dá para enxergar as duas. As formas são exatamente a mesma. Ó. Eu tenho n fatorial, eu tenho n fatorial. Eu tenho n menos p fatorial e eu tenho n menos p fatorial. A única coisa que difere é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, que é uma divisão por p fatorial. E por que isso, pessoal? Deixa eu só tirar essas riscarias. Aí. Por que, que a única coisa aqui que está mudando é esse p fatorial? Porque quando a nossa ordem ela não importa, e a gente faz, um arranjo normal, a gente está contando coisas a mais, não é verdade? Já que minha ordem não importou, quer dizer que eu contei duas vezes isso aqui. Então, já que eu contei coisas a mais, eu preciso tirar esse excesso. E como que eu divido o excesso? Basta a gente dividir pelos números de evento em fatorial. Como assim? Ó? Por exemplo, aqui, o meu número de eventos não são 3, não tenho 3 tracinho, divide tudo por 3 fatorial. Só isso. Muito mais fácil do que aplicar a nossa fórmula. Tudo bem, galera? Eu não vou nem ler isso aqui, vou deixar para vocês lerem e identificar, porque aqui é resolvendo pela questão da fórmula, mas eu gosto, como vocês sabem, eu gosto da lógica. Então, ó, vamos direto para cá e vamos direto para um exemplo para tentar entender o que é uma combinação. Então, olha só, quantas comissões é a mesma coisa que grupo, tá? Quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com 5 alunos de uma classe? Então, olha só, eu vou fazer com a fórmula agora, tá? Então, o que seria meu N? Minhas 2 pessoas. Seriam grupos, ou melhor, comissões de 2 pessoas são duplas. Então, eu tenho o meu número de eventos, né, que é P, são 2. E o nosso número total de possibilidades, eles são 5, né? Por quê? Porque nós temos 5 alunos para dispor em duplas, em uma dupla de 2 pessoas. Dupla de 2 pessoas, isso é lógico, né? Então, olha só, se eu pensar na fórmula, a gente sabe que uma combinação de N para P ela é dado por n fatorial, que divide o p fatorial, tudo isso em n menos p fatorial. Tá? Essa é a fórmula da combinação. Tá? Se nós agora trocarmos os valores, ó, a gente vai ter que uma combinação de 5 para 2, ela é igual a 5 fatorial, que divide 2 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. Olha só, a combinação, então, de 5 para 2 será igual a 5 fatorial, que divide 2 fatorial, que divide 5 menos 2 é 3, 3 fatorial. Eu vou seguir aqui em cima, ó, e já vou usar a nossa lógica para resolver. Eu sei que 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4, e vou parar no 3 fatorial, porque eu já tenho um 3 fatorial lá embaixo. Ó. 2 fatorial sobre 3 fatorial. Olha que maravilha! Esse 3 com esse 3 eu posso cortar. E como o 2 fatorial, não esqueçam disso, tá? Como o 2 fatorial ele é um caso específico, porque 2 fatorial é a mesma coisa que 2, por quê? Porque a gente sabe que é 2 vezes 1 e dá 2. Então, já que eu sei que 2 fatorial é 2, eu posso simplificar ele com 4, né? Que aqui fica 1 e 2. Moral da história, 5 vezes 2, 10. Ou seja, existem 10 maneiras da gente formar essa dupla. Seria isso. Tudo bem, pessoal? Claro que ficou fácil, porque ele é um exemplo simples, mas vamos pensar se eu estivesse usando, em vez da fórmula, eu estivesse usando a lógica. Qual que seria a lógica para resolver? A lógica seria o seguinte, eu não quero formar uma dupla não tem 2 eventos, não posso botar qualquer uma das 2 pessoas. Então, quantas pessoas podem vir no primeiro? Quantas pessoas eu posso chamar na primeira escolha? Eu posso chamar qualquer uma das 5 pessoas. Agora, quantas pessoas me sobraram? Me sobraram exatamente 4 pessoas. Agora, olha só. Eu não disse para vocês que na combinação, olha só, na combinação, a gente não está calculando algo a mais e a gente não tem que descontar esse algo a mais. E como é que a gente faz o desconto? Na combinação, basta a gente dividir pela quantidade de eventos em fatorial. Eu não tenho 2 eventos, divide por 2 fatorial. Só isso. Ah, professor, e se tivesse um terceiro tracinho, divide por 3 fatorial. É só isso. 2 fatorial a gente sabe que é 2, então divide esses ambos. 5 vezes 2, 10. Agora, você não vem me dizer que tudo isso daqui é mais fácil do que fazer apenas isso aqui. Vocês não vão querer me enganar, né? A lógica é muito, muito mais fácil do que a aplicação de fórmula. Muito, muito mais fácil, tá, pessoal? Podem confiar em mim. E principalmente quando as questões elas são mais elaboradas. Certo, galera? Vamos ver aqui nosso último exemplo. Aqui, vamos ver mais um exemplo de combinação.
Então, olha só. Com 10 espécies de frutas, quantos tipos de saladas contendo 6 espécies diferentes podem ser feitas? Então, pensa comigo. Vocês chegam num restaurante onde só vende salada de fruta, vocês vão botar toda aquela salada de fruta numa bacia, vão mexer e vão entregar para a pessoa que pediu, tá? Então, o que acontece é o seguinte, tu chega lá, daquelas 10 espécies de frutas, tu pode pedir 6, certo? Agora, olha só, a ordem que tu pediu esses elementos, ela importa ou não importa? Pensa comigo, se tu botou moranguinho, eu vou pensar só em 3 frutas, tá? Tu botou morango, banana e maçã, misturou tudo. Agora tu botou maçã, banana e morango e misturou tudo. Mudou alguma coisa? A tua salada de fruta ficou diferente? A tua salada de fruta não ficou diferente. Então quer dizer que a tua ordem não importa. E se a ordem ela não importa, nós estamos falando de uma combinação. E na combinação, basta a gente fazer o quê? Basta a gente dividir pela quantidade de fatorial, pela quantidade de eventos em fatorial. E quantos são os eventos? Eu não posso escolher 6 frutas? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Agora, o que acontece é, dessas 6 frutas, eu posso escolher qualquer uma das 10, não é verdade? Depois, qualquer uma das 9, qualquer uma das 8, 7, 6 e 5. Tá, beleza. Só pra gente confirmar, né? A gente tá diminuindo porque essas saladas de frutas obrigatoriamente são diferentes. Tu não pode escolher moranguinho e moranguinho, tá? Tu tem que escolher obrigatoriamente diferente, tá? Então, agora o que acontece, como a nossa ordem não importa, nós temos que dividir pelo número de eventos em fatorial. Eu não tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, então divide tudo por 6 fatorial. Tá aí, galera. Essa é a nossa resposta. Agora, como aqui nós não vamos, como isso aqui já não está em fatorial, o que eu aconselho vocês fazerem nesse caso é vocês abrirem o 6 fatorial, que eu acho que fica mais fácil para a gente fazer a simplificação. Aí, beleza. Então, nós temos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. E o 6 fatorial a gente sabe que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 1 nem precisa aparecer, né? Mas tudo bem. Esse 6 eu corto com esse 6, esse 5 eu corto com esse 5. Olha só, eu sei que 4 vezes 2 é 8, então eu corto direto com 8. E eu sei que 3 dá para dividir por 9, né? Que aqui fica 1 e aqui fica 3. Agora ficou até fácil calcular, né? 3 vezes 7, 21. 21 vezes 10. Existem 210 maneiras diferentes de a gente fazer uma salada de fruta diferente. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Vocês viram como é fácil, né? E a gente já pode terminar aqui o nosso conteúdo de análise combinatória. É claro que é muito fácil, muito bonito eu falar aqui para vocês, mas na análise combinatória é muito fácil nós fazermos questões, né? Quer dizer, não é muito fácil fazer questões. Ela dá para se dificultar muito a nossa vida. E aí, cada questão vai ter um caso específico e nós temos que fazer uma quantidade máxima de questões para a gente poder melhorar cada vez mais, aperfeiçoar cada vez mais nosso conhecimento. Então, olha só. A primeira coisa, vocês depararam com uma questão da análise combinatória. A primeira coisa que vocês vão perguntar, vou usar todos os elementos? Ou seja, o nosso número de eventos, ou melhor, o nosso número de eventos, que a gente chama de P, ele é igual ao nosso número de possibilidades? É essa a pergunta. Vamos supor que sim, tá? Sim, nós temos 3 tracinhos e eu tenho 3, 2, 1... e eu tenho 3, 2, 1 elementos, tá? 3, 2, 1 possibilidades. Então, eles são iguais? Sim. Agora, vocês vão perguntar o seguinte, desses 3, 2, 1, possui elementos repetidos? Não, não possui. Eu estou falando da palavra paz, tá? Eu estou falando da palavra paz, a paz não tem nenhum elemento repetido. Então, é uma permutação sem repetição. Tranquilo, né? Agora, possui elementos repetidos? Sim, possui elementos repetidos. Por quê? Porque eu estou falando da palavra casa, tem 2 As. Se possui elementos repetidos, basta a gente dividir, né, por aquilo que se repete fatorial. Só vou botar esse exemplo aqui, ó, se eu tivesse a palavra paz, né? Se nós fosse fazer o anagrama, era 3, 2, 1, resposta 6. Se eu estivesse falando da palavra casa, é 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, e sempre divide pelo que se repete em fatorial, né? Nós temos 2 As, né? Deixa eu até fazer de azul para ficar mais bonito. Ó, temos 2 As, divide tudo por 2 fatorial. Olha que maravilha. Corta, corta, corta. Moral da história, a resposta 12, tá? Então, eu vou usar todos os elementos? Sim, tem elementos, perdão. Eu vou usar todos os elementos? Sim. Meu número de eventos é igual ao número de possibilidades. Tem elementos repetidos? Não, só faz a permutação normal. Possui elementos repetidos? Sim, faz a permutação e no final divide pelo que se repete fatorial. Agora, depois disso, vamos voltar aqui para cima. Vou usar todos os elementos? Não.
Tá? Eu tenho mais possibilidades do que eventos. Então, por exemplo, eu tenho 3 eventos, mas eu tenho 5 possibilidades. 5 vezes 4 vezes 3. Seria essa a ideia. Agora a pergunta é o seguinte, eu vou usar, olha só como eu botei, João e Maria é igual a Maria e João? Eu fiz uma pergunta. João e Maria é igual a Maria e João? Ou seja, a minha ordem importa? A ordem importa? Não. Se a minha ordem não importar, é um arranjo, tá? Pessoal, acabei de ver que o meu macete está errado, tá? Mas o que vocês receberam eu já arrumei, mas aqui, como eu já risquei dele, eu não vou mexer. Então, na verdade, aqui é o arranjo, tá? Aqui é o arranjo. E aqui é a combinação. Eu troquei os dois. Combinação. Beleza, agora sim, tá? O de vocês já está certo. Então, vocês vão perguntar o seguinte. João e Maria é igual a Maria e João? Ou seja, a ordem importa? Botar assim, a ordem importa? Então, vai falar sim, a ordem importa. Se ela importa, eu estou falando de um arranjo. Por exemplo, quando que a ordem vai importar? Eu estou fazendo uma corrida, certo? São 5 pessoas numa corrida. Dessas 5 pessoas vai ganhar prêmio de primeiro, segundo e terceiro lugar. A ordem importa? Sim. Por que a ordem importa? Porque se eu botar João, Pedro e Maria e João, eu estou trocando a ordem de quem ficou em primeiro lugar. Então, quando a ordem importa, a gente não faz nada. A gente só faz 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. É essa a ideia. Agora, vamos pensar na mesma situação. Agora, só que em vez de corrida, eu quero fazer um trio, certo? E se eu quero fazer um trio para um trabalho, tá? Se eu quero fazer um trio, agora a minha ordem importa? Não, a minha ordem não importa. Então, eu estou falando de uma combinação. E o que acontece quando a ordem não importa? O que acontece é o seguinte, sempre que a nossa ordem não importar, a gente calculou coisas a mais, nós temos que tirar isso a mais. E como é que a gente tira algo a mais? Basta a gente dividir pela quantidade de eventos que nós temos em fatorial. Eu não tenho 3 eventos? Divide por 3 fatorial. Essa é a ideia. E vê se vocês concordam comigo. O 3 fatorial, né, ele é a mesma coisa que 6. Ó. Vou até abrir aqui. Ó. É 3 vezes 2, tá? Então, ó, eu vou cortar esse 3 e vou botar ali 3 vezes 2. Esse 3 eu corto com esse, e esse 2 eu simplifico com esse, que fica 2. 2 vezes 5, 10. Resposta final seriam 10 trios diferentes. Desculpem. Pessoal, ficou mais claro, tá? Desculpem esse erro aqui, mas vai estar corrigido aí no material de vocês. Agora, olha o detalhe, galera. Eu sei que vocês devem estar pensando assim, bom, professor, mas como que eu não vou confundir, que nem o senhor confundiu aqui, como que eu não vou confundir e saber qual que é a permutação e qual que é o arranjo, qual é a combinação e qual é o arranjo? Olha a dica. Nós vamos fazer o seguinte, a ordem importa? Arranjo. Olha que legal. A ordem importa? Arranjo. Essa dica é muito boa. Agora, a ordem não importa? Não. Combinação. E aí, o que acharam? Pessoal, ela é uma dica bem boa, mas para mim me ajudou a decorar, tá? A ordem importa? Arranjo. A ordem importa? Não. Combinação. Tudo bem, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse macete aqui é muito interessante para a gente conseguir identificar os elementos, tá? Mas se vocês forem perceber, se vocês conseguirem pegar a lógica das coisas, vocês não precisam nem saber o nome, tá? Vocês só precisam realmente saber operar ele, saber fazer. Tudo bem, galera? Agora sim, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa por o vídeo estar um pouco extenso, mas por essa semana era isso. Agora vocês têm possibilidade de fazer todos aqueles exercícios da lista. Claro que tem alguns ali que estão bem complicadinhos, tá? Mas qualquer dúvida vocês me chamem e na segunda-feira a gente volta a tirar dúvida. Certo, galera? Muito obrigado, abraços e se cuidem. Valeu!